queres. Ó Senhor, no que diz respeito aos teus sonhos sobre nossa vida e aos teus planos sobre nossa vida. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus fiel e o Senhor se lembra de nós. Ainda que a gente não venha merecer, mas o Senhor se lembra de nós. Sabe, refletindo um pouco sobre o que o Senhor Jesus vai falar com a gente nessa tarde. O louvor da Lívia Soares. Esse louvor desde ontem me falou. Então, a primeira coisa nesta tarde, eu queria que você refletisse e nesse momento você falasse com o Senhor Jesus e pedisse a Ele para que Ele respondesse todas as suas orações. Eu sei que Ele já responde, mas se nesse momento você tem alguma coisa que está te tirando a sua paz, está te tirando o seu sono, está tirando a sua comunhão, eu quero que você entregue na mão do Senhor, para que você se concentre nessa palavra, para que o Senhor possa falar ao seu coração, amém? Eu vou fazer uma oração. Deus, está aqui teus filhos, Senhor, e nessa tarde entregamos cada eles em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, visita cada pessoa que neste momento está nos assistindo. O Senhor vai visitando eles, Senhor. Vai tocando, Senhor, em cada íntimo de cada um dos teus filhos, Deus. Abençoa os teus filhos, guarda, protege, e que Satanás não roube, Senhor, essa mensagem, e que essa palavra possa fazer morada nos corações. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. E me usa também, Senhor, como instrumento em tuas mãos. E que não venha falar nada de mim, mas que o teu nome possa ser glorificado através da minha vida. Amém. É isso que eu te peço e já te agradeço em teu santo nome. Amém. Amém, galera? Amém, glória a Deus. O primeiro livro que eu queria compartilhar com vocês se encontra no livro de João. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Então, eu queria falar com vocês 3 palavras nessa tarde para falar sobre promessas. A primeira coisa é que quando você faz uma promessa, você primeiro tem que entender qual é o sentido da coisa, qual é o significado da palavra. Então, a palavra promessa nada mais é do que uma afirmativa de que você dará ou fará alguma coisa. Na verdade, é um compromisso oral ou escrito que você firma com alguém. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que promessa é isso. Promessa é você afirmar algo com alguém. É você fazer um compromisso, seja ele verbal, oral, ou seja ele escrito. Então, o Senhor Jesus, ele fez uma promessa para a nossa vida. E ele tem se cumprido essa promessa todos os dias. Ele fez essa promessa escrita, está localizado na Bíblia, e ele falou e fala até hoje com a gente. Então, se você entende que a palavra promessa significa afirmação de compromisso escrito oral, você tem que entender que o Senhor, a primeira coisa, ele tem cumprido o que ele tem prometido. Guarde sua palavra. Então, lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 28, diz assim: Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vida. Se vocês sabem que ele é justo, saiba também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, é nascido dele. Então eu falei a vocês que o Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa. E você já entende que a promessa nada mais é do que um compromisso oral ou escrito que alguém faz com você. E esse alguém, nesse momento que eu quero trazer a reflexão para a sua vida, esse alguém é Jesus. Ele te prometeu algo. A primeira coisa que o Senhor nos concedeu é o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando ele fala essa palavra filhinhos, ele está dizendo que você é filho, que você é amado. É a primeira coisa que você tem que entender. Sendo filho de Deus, você passa a ter acesso às promessas de Deus para a sua vida. Porque não tem como você ter acesso a uma coisa
se alguém não te dá a permissão. Então, quando Jesus ele morreu naquela cruz, ele morreu por mim e por você, para nos dar acesso direto a Deus. Então, essa permissão que deveria existir, hoje existe através da graça de Jesus. Então, hoje nós temos acesso direto a Deus. Né? O véu foi rasgado, não há nada que nos separe do amor de Deus. Nada nos separa mais do amor de Deus. Então, você tem o direito hoje de ser chamado de filho de Deus, porque o Senhor está falando, filhinho, você é amado, você é filho de Deus. Então, ele fala, filhinhos, agora permaneça nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, a primeira promessa que eu quero dizer para você nessa tarde é que o Senhor nos prometeu que iria voltar, que irá voltar. Então, ele pede que nós, como filhos de Deus, permanecemos todos os dias nele, na presença dele, em comunhão com ele. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que você é filho. Você entendeu que você é filho? Agora você tem que entender que, como filho, você tem acesso direto ao trono da graça de Deus. Você tem direto acesso a Deus. Mas a primeira promessa que a gente pode perceber nesse momento é que o Senhor ele nos prometeu que iria voltar para nos salvar. Mas ele nos trouxe um alerta nessa tarde, Dani. Nos trouxe um alerta, Tamara, Patrícia, Simara, cada pessoa que está nesse momento nos assistindo. O alerta que o Senhor Jesus ele nos traz é que a primeira coisa, quando ele nos prometeu que iria voltar, ele também pediu para que a gente permanecesse nele. Poxa, Jadson, como assim? Eu ainda não estou entendendo. Eu quero dizer para você, nessa tarde, que não adianta apenas você aguardar a volta de Cristo, aguardar as promessas de Cristo, se você não está em Cristo. Então, há um sentido, há uma ligação sobre todas as coisas. O Senhor ele fez a promessa, ele tem cumprido a promessa dele todos os dias nas nossas vidas, mas para que essa promessa possa ser aperfeiçoada e para que você possa viver os melhores dias da sua vida em Cristo, você tem que entender que você tem que permanecer em Cristo. Você só vai passar a viver as coisas na qual o Senhor tem preparado para a sua vida quando você estiver nele. É a primeira coisa que você entender. A segunda coisa que você tem que entender é que quando você passa a estar em Cristo Jesus, você tem acesso como filho ao trono da graça de Deus, você está permanecendo nele. Naquele momento, você fez a primeira coisa que você vai, quem estiver anotando aí, quiser anotar e gravar, é aquela coisa, você fez um voto com Deus. Então, fazendo esse voto com Deus, você tem compromissos como filho a cumprir. Amanhã se celebra o Dia das Mães. E para você que ainda não conheceu sua mãe, ou que já perdeu sua mãe, ou para aquele que também tem a sua mãe, eu quero dizer para você, essa tarde, se você perdeu, você ainda tem um pai que cuida de você, e esse pai é Jesus. E ele nunca vai te abandonar. E se você tem sua mãe, eu quero dizer para você que valorize, ame, abrace, beije, sabe? Valorize porque lembre que muitas pessoas não têm. E se de alguma maneira você que tem, mas se sente distante da sua mãe, né? Seja por espaço geográfico ou simplesmente por alguma briga, alguma coisa que teve, eu peço que você esqueça tudo isso e libere o perdão. Mas por que eu estou citando a questão da mãe? Porque, não sei para vocês que estão em casa nos assistindo, para aquele que tem filho, a mãe que tem um filho, ela começa a pedir para que o filho limpe a casa, faça algumas coisas, e naquele momento, o filho ele tem compromisso com a mãe. Ele firmou um compromisso com a mãe de ajudar a mãe dentro de casa. Ou somente se você é aquele filho que não ajuda a sua mãe em nada, tudo bem, não tem problema. Mas eu quero dizer a você que em algum momento da sua vida,
você vai ter que servir a sua mãe. Em algum momento da sua vida. Aí você fala, Jadson, eu sou um filho ingrato, eu não vi. Mas um dia você não foi esse filho ingrato. Você foi um filho que amou. Mas as circunstâncias da vida fizeram com que você se afastasse, mas em algum momento você serviu. Mas voltando para a palavra, naquele momento que o filho ele faz um voto com a mãe, Deus ele também quer que a gente faça um voto com ele todos os dias. E qual é o voto que o Senhor Jesus ele quer para nossas vidas nessa tarde? Que a gente permaneça nele. A primeira coisa que você tem que entender como filho de Deus, agora que você já sabe que o véu foi rasgado, que não há separação mais entre a gente e Deus através de Jesus, você tem que fazer um voto com ele para que você possa ter acesso, para que você possa viver as promessas de Deus na sua vida. Só vive promessas de Deus aqueles que estão com Deus, aqueles que estão em Deus. Porque por mais que o Senhor Jesus ele tenha preparado, Dani, para mim e para você, várias coisas que ao nosso olhar seja ótimo, talvez uma casa, um casamento, um carro, seja lá o que for, para a gente passar a ter acesso a isso, a gente precisa conhecer Jesus, precisa estar em Cristo. É como se eu chegasse para você, Dani, e fosse agora nesse momento na sua casa, e aí você tenha feito uma surpresa, um bolo, uma comida gostosa, né? E aí eu simplesmente chegasse aí, e você preparou tudo, e eu batesse na porta e seu filho não abrisse a porta. Você já deixou tudo pronto, mas tem alguém naquele momento ali, foi o seu filho, que impediu que eu entrasse na sua casa. Então, a partir daquele momento, eu não vou poder mais ter acesso àquilo que você preparou. Então, trazendo para as coisas do reino de Deus, tem alguém nesse momento que é Satanás, que está fechando a porta para você ter acesso ao trono da graça de Deus. Mas o Senhor, nessa tarde, te convida a você romper barreiras, a você fazer um voto com Ele e a você passar a viver todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Eu quero te dizer nessa tarde, te convidar a você passar a viver as promessas de filho. Mas para viver as promessas de Deus, você precisa permanecer nele. Porque Ele nos prometeu que iria voltar. Ele nos prometeu que iria estar com a gente até a volta dele. E Ele deixou o Consolador, que foi o Espírito Santo de Deus. Mas para que tudo isso possa se concretizar, você tem que permanecer em Cristo Jesus. Você tem que estar em Cristo Jesus para você ter acesso. Não é de qualquer jeito. A primeira coisa que eu te convido nessa tarde é você fazer um voto com Deus. Mesmo que você já conheça Cristo, mesmo que você já se considere evangélico, mesmo que você ainda não conheça Cristo, eu te convido nessa tarde a você fazer um voto com Deus, a renovar o seu voto com Deus, a afirmar o seu voto com Deus. A segunda coisa, ainda no livro de 1 João 2, eu li o versículo 28 e 29, agora eu vou ler o 3. O Senhor Jesus, de uma maneira tão grande, ele afirma esse voto que ele fez com a gente. No 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus. De que fato nós somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não conhece, porque não o conheceu. O que é que eu queria dizer para você? Agora, sabendo que você tem um voto com Deus, agora você sabendo que você é filho, Deus ele afirma a promessa dele para com você. Ele afirma no capítulo 3 de 1 João que é grande o amor que ele tem para com você. Esse amor é tão grande que ele te concede o direito de ser chamado de filho de Deus. Então, fale para você nesta tarde: eu sou filho. Então, você que está em casa neste momento, toque no peito e fale assim: eu sou filho. Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Amém. Então, eu vou continuar seguindo aqui, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, sabendo que você é filho de Deus, sabendo que você tem um voto com Deus,
e o Senhor te concede o direito de ser chamado filho de Deus, Deus ele traz uma segunda reflexão para a gente nessa tarde. Talvez atitudes que você vai passar a ter como filho de Deus, de orar por alguém, de visitar, de abraçar, muitas pessoas vão te julgar, muitas pessoas vão querer te condenar, mas não se preocupe com isso. Essas pessoas que fazem isso, elas não reconhecem porque elas não conhecem a Deus. Só dá para entender as coisas de Deus quem está em Deus. Não tem como. A gente sabe que nossa batalha é espiritual. A gente sabe que tem coisas que estão além do nosso olhar humano. Então só dá para entender as coisas do Espírito quem vive em Espírito. Só dá para entender as coisas de Deus quem está em Deus. Então talvez algumas atitudes que você tenha tido com sua família hoje, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa, você esteja sendo julgado, não se preocupe. O Senhor Jesus ele também foi julgado. Lá em João, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas a todos aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida, ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Existe uma promessa de Deus para ser derramada na sua vida, mas essa promessa só vai acontecer quando você entender que você é filho. Quando você entender que você tem um voto com Deus. Quando você entender que as promessas dele estão de fácil acesso para você. Continuando, falando sobre promessas de Deus, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Você vai ler em 2 Pedro 3:13, nos versículos anteriores, que fala das promessas de Deus, que ele iria voltar, que ele ia nos salvar, que ele cumpre o compromisso dele. Lembre essa palavra. A segunda palavra que eu queria que você anotasse, que você gravasse, é compromisso. A primeira é voto, a segunda é compromisso. Deus ele tem cumprido o seu compromisso. Eu convido a você a refletir nesta tarde. Você tem cumprido o seu compromisso para com Deus? Você tem cumprido as promessas que você fez para com Deus? Porque muitas vezes você prometeu que ia fazer um jejum. Você prometeu que iria lá na casa de Dani orar com ela. Você prometeu que iria no culto do domingo e não foi. Você prometeu tantas coisas, você tem prometido tantas coisas para várias pessoas e você não tem cumprido. Sabe, eu vim te dizer que Deus ele cumpre as promessas dele para com você. E eu te convido nessa tarde a você passar a cumprir as suas promessas que você tem feito para com ele. Eu convido nessa tarde a você refletir, porque lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim, porém, Deus prometeu, grave essa palavra, Deus ele prometeu que nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. Cara, quando você para ler esse versículo, sabe qual é a nova terra que Jesus está falando? Sabe qual é o novo céu que Jesus está falando? Ele está falando daqui onde a gente está vivendo, não. Onde a gente tem doenças, onde a gente tem desemprego, onde a gente tem coronavírus, onde a gente tem tanta coisa que tem tirado a nossa paz. O novo céu e a nova terra que o Senhor tem preparado para mim e para você é a vida eterna, é a salvação. Essa é a principal promessa de Deus para com você. Sabe, isso nos constrange de um amor de tal maneira que eu, Jadson, muitas vezes faço promessa para muitas pessoas e não cumpro, mas o Senhor ele é fiel para cumprir todas as coisas. Talvez a Dani, que está me assistindo nesse momento, não cumpre as promessas que ela faz. Talvez eu não cumpra as coisas que eu tenho feito.
Mas o Senhor, Ele cumpre a sua promessa todos os dias. E Ele nos prometeu que nós seríamos chamados de filhos de Deus. Ele nos prometeu que iria voltar, que não estaríamos só. E Ele nos prometeu um novo céu, uma nova terra, onde não existirá coronavírus, onde não existirá desemprego, onde não existirá dores, onde não existirá nada que tire a nossa paz. Mas muitas vezes, Dani, nós aqui na Terra temos compromissos a cumprir. E eu convido você nessa tarde a passar a cumprir o seu voto e o seu compromisso para com Deus. Só que muitas vezes, nós seres humanos, temos feito a terceira palavra que eu queria dizer para vocês nessa tarde: juramento. Quantas vezes você fica jurando? Quantas vezes você fica... eu juro que eu não vou fazer mais isso, Jades. Senhor, eu juro que eu não vou mais beber. Senhor, eu juro que eu não vou mais usar droga. Senhor, eu juro que eu não vou fazer esse tipo de coisa. Você tem jurado, e você não tem cumprido a promessa. Existem dois lados da moeda nessa tarde, Dani, que o Senhor nos revela. O lado da promessa de Deus para com você, como filho, e para mim, como filho, e o nosso lado de filho para com Deus. É uma via de mão dupla. Deus, ele não depende da gente para ser Deus. Jesus, ele não depende da gente para agir. Mas ele se alegra quando nós cumprimos o nosso voto para com ele. Ele se alegra quando nós cumprimos o nosso compromisso para com ele. Ele se alegra quando cumprimos o nosso juramento para com ele. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o novo de Deus quer chegar para a sua vida nessa tarde, Dani. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Tamara. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Wagner. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Lai. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Selminha. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Lilian. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Nadson. O novo de Deus quer chegar para a sua vida, Tiala, Paulo, Kelly e todos os outros que estão nos assistindo nesse momento. Há um novo de Deus para chegar na sua vida hoje, agora. Você quer? Posso ouvir um amém nos comentários? Amém, glória a Deus. Há um novo de Deus para se cumprir na sua vida nessa tarde. Só que muitas vezes isso não tem acontecido, né? Muitas vezes isso não tem acontecido porque a gente não tem cumprido o nosso voto para com Deus. A gente não tem cumprido o nosso compromisso para com Deus. A gente não tem cumprido o nosso juramento para com Deus. O Senhor Jesus, ele nos prometeu que iria voltar. A maior promessa que nós podemos confiar, acreditar e ter a convicção que irá cumprir é essa. Talvez eu fale com você. Talvez eu prometa que traga uma coisa, um chocolate, alguma coisa para com você e eu não cumpra. Mas Deus, ele cumpre. Talvez seu pai te prometeu um celular, talvez seu pai te prometeu tanta coisa, talvez sua mãe te prometeu tanta coisa, talvez seu amigo te prometeu que ia te visitar, talvez o seu amigo te prometeu um presente de aniversário, talvez o seu patrão te prometeu uma promoção na empresa. E eu te convido a refletir nesta tarde. O que é que você tem aguardado? Você tem aguardado a promessa de Deus ou você tem aguardado a promessa dos homens? O que você tem aguardado? Você tem aguardado a volta de Cristo? Você tem aguardado as promessas de Deus para com você? Ou você tem aguardado a promessa do auxílio emergencial? Você tem aguardado a promessa da promoção do emprego? Você tem aguardado a promessa de tantas outras coisas que, no final das contas, tudo isso é passageiro.
nada disso vai ficar. Mas se você tem guardado a promessa de Deus, se você tem guardado o voto que você fez com Deus, se você tem guardado o compromisso, o juramento que você fez com Deus, com certeza, eu tenho convicção disso, mediante a sua fé, que você viverá os melhores dias da sua vida em Cristo Jesus. Eu tenho convicção disso, porque o compromisso que Deus fez com você, lembra que a gente falou lá no início, que a palavra compromisso significa, que a palavra promessa significa compromisso oral escrito? Deus, ele fez a promessa dele através do compromisso oral, ele fala com a gente até hoje, e através da escrita, que é a Bíblia. Você quer viver as promessas de Deus? Leia a Bíblia. Você quer viver as promessas de Deus? Ore. Você quer viver as promessas de Deus? Jejue. Você quer viver as promessas de Deus? Vá ao culto. Você quer viver as promessas de Deus? Cumpra o seu juramento para com Ele. Cumpra seu voto para com Ele. E verdadeiramente você vai viver as promessas de Deus para a sua vida. O que você vem prometendo às pessoas, pare neste momento. A nossa palavra deve ser, recomenda que seja, imparcial. A palavra é aquele que está em Cristo, tem que ser sim, sim, não, não. Se você prometeu que iria no culto, cumpra. Se você prometeu que iria visitar a Dani hoje, visite. Se você prometer algo ao mim, porque eu vejo tanta gente, né, prometendo cestas básicas, prometendo, nesse momento de pandemia, ajudar o irmão. Ah, irmão, passe sua conta que eu vou depositar um dinheiro. Me fale seu endereço que eu vou aí levar uma cesta e tal. E aquela pessoa fica aguardando, esperando aquela promessa que você fez. Eu quero te convidar a não fazer mais isso. Se você prometer a alguém algo, cumpra. Se você vê que você não tem a capacidade de cumprir a sua promessa, não prometa. Não prometa às pessoas aquilo que você não pode cumprir. Não prometa. Sabe, quando você orar a Deus, seja sincero. Porque Deus, ele conhece seu coração. Você tem limitações. Eu, Jadson, tenho limitações. Dani tem as limitações dela. Então, faça uma oração sincera a Deus. Deus, neste momento, eu não tenho a capacidade de superar esse pecado. Deus, eu não tenho forças, mas me ajude a vencer. E Ele vai te ajudar. Porque Ele ouve a sua oração. Mas não prometa que amanhã você vai abrir um jejum. Não prometa que amanhã você vai ler a Bíblia. Não prometa que amanhã você vai acordar de madrugada. Sendo que você não vai cumprir a sua promessa para com Deus. Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas dele para a sua vida. E você tem prometido as suas promessas para com ele? Será que você só fica aguardando as promessas de Deus, e a sua parte de filho você tem feito? Porque Deus, ele afirmou que você era filho. Ele falou em 1 João, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora permaneça nele. Não há lugar melhor a não ser em Cristo, é para você permanecer nele. Permaneça em Cristo para que quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, tenhamos a convicção e não sejamos envergonhados diante dele em sua vida. Sabe o que Jesus nos fala nessa tarde, Dani? Para mim, para você e para todos vocês que me assistem nessa tarde, é que se ele é Deus, e eu sei que ele é, tudo vai se cumprir. Tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Mas ele convida você nessa tarde a passar a cumprir o seu voto com ele. É tempo de voltar lá no livro de Apocalipse. O Senhor fala, lembra de onde caíste.
fala das igrejas, e ele nos pede a reflexão, que é para a gente lembrar onde a gente caiu, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo. Talvez essa mensagem dessa tarde, Deus ele quer despertar a mim e a você que está em casa nesse momento me assistindo, a voltar ao início de tudo. A voltar ao início das obras, a voltar ao primeiro amor. E para quase finalizar, a gente orar, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor nos fala: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um fruto cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em algumas traduções fala: eu sei o plano que eu tenho preparado para a sua vida. Planos de paz e não de guerra. Em outras traduções também diz: eu sou aquele que tem cuidado da sua caminhada. Caminhada de vitória e não de destruição. Então eu não sei qual é a tradução que você está lendo, mas eu quero dizer para você que Deus ele está no controle dos planos da sua vida nesta tarde. O Senhor Jesus, ele tem o controle sobre todas as coisas. As promessas dele vão se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Quem tem promessa de Deus não morre. Mas para viver as promessas de Deus, tem que estar em Deus. Então, Deus ele sabe, Jesus ele sabe os planos que ele tem preparado para você. Ele está falando com você nessa tarde. Filho meu, eu estou aqui. Filho meu, cumpra seu voto comigo. Filho meu, volte ao início de tudo. Filho meu, cumpra o compromisso comigo. Porque quando eu voltar, quando eu se manifestar, eu quero que você esteja comigo na eternidade. Aleluias. Então eu convido a vocês neste momento a fechar os olhos de vocês e a orar comigo. A orar comigo, mas uma oração sincera, Dani. É uma oração que você vai dizer a Deus neste momento tudo aquilo que tem impedido você de chegar a Ele, tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem te afastado da presença dEle, tudo aquilo que você prometeu até hoje ao Senhor e não cumpriu, um jejum, uma leitura de Bíblia, sei lá, não sei o voto que você fez com Deus, eu não sei qual foi a promessa que você fez com Deus, eu não sei qual foi o juramento que você fez com Deus, mas eu te convido nesta tarde a você lembrar e voltar ao início de tudo. Então entregue ao Senhor nesta tarde a promessa. Entregue o Senhor nessa tarde o voto. Entregue o Senhor nessa tarde o compromisso e o juramento. Mas de coração sincero. De coração aberto. Ore a Deus e diga assim: Deus, eu não sou capaz. Vou estar orando pela sua vida. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra. Passado, não sei o que eles têm vivido, Senhor. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe cada dificuldade. O Senhor sabe, seja lá o desemprego, a fome, a briga entre os familiares, o afastamento, o vazio. Nesse momento preenche o vazio. Senhor, nesse momento preenche todo o íntimo, todo o ser de cada pessoa que nos assiste nessa tarde. Espírito Santo de Deus, que eles possam sair daqui essa tarde com uma palavra no coração, sabendo que eles são filhos, que eles são amados por Ti. Espírito Santo de Deus, neste momento eu entrego, Senhor, cada vida em Tuas mãos e Te peço que eles possam viver as Suas promessas, Senhor. Que eles possam viver cada voto, cada dia em Tua presença. Senhor, se há alguém aqui, Senhor, que está afastado na caminhada, se há alguém que tem tropeçado na caminhada, eu te peço que o Senhor visite com o toque nesse momento. Vai visitando, Senhor, essa oração do Teu Filho. Espírito Santo de Deus, visitando todos aqueles que estão, Deus, pensando em se matar, se suicidar, tirar a própria vida. Aqueles que estão nesse momento nos hospitais, nos assistindo. Aqueles que estão nesse momento, Deus,
que se encontra, muitas vezes, Deus, presos mentalmente. Liberta a mente, liberta a alma, liberta o coração, libera o perdão, Senhor, sobre essas vidas. Espírito Santo de Deus, eu oro para que os seus filhos possam, Deus, cumprir a promessa, Senhor. Para que eles não morram sem a promessa, Senhor. Para que eles possam saber que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Espírito Santo de Deus, eu oro. Traz um renovo aos seus filhos. Traz um renovo à tua igreja. Traz um renovo para a minha vida. Traz um renovo para a vida da Dani. Traz um renovo para a vida de todos que estão nos assistindo e que irão assistir depois. Traz um renovo, Deus. Traz um renovo para que os seus filhos possam verdadeiramente viver as promessas que o Senhor tem para com eles. E assim nós te agradecemos. E assim nós te glorificamos. Em teu santo nome. Amém. E graças a Deus por isso. Que o Senhor Jesus possa tocar a vida de vocês. Eu sei que Ele falou. E se você que ainda não conhece a Cristo e quer fazer um voto nesta tarde com o Senhor, e se você também se considera afastado da presença, afastado do caminho do Senhor, eu te convido nesta tarde a entrar em contato com a igreja ITC aí no direct. Ou se você também quiser entrar em contato com a gente no Los Manos Oficial. Na palavra dele. Tem um versículo que diz assim, em Números 23, 19, diz: porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, assim, quando o Senhor fala, quando o Senhor diz, Ele cumpre, né? Então, assim, Ele não é homem para que minta, nem que para que se arrependa daquilo que ele diz, né? Claro que ele tem a misericórdia dele, que ele pode mudar a opinião dele, porque ele é soberano, né? E tudo que ele faz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele tem o melhor para nossas vidas, né? Então, assim, eu sei que todos nós somos abençoados nessa tarde com essa palavra. Amém? Amém. E assim, na verdade, eu tive que resumir aqui, porque é um assunto mais amplo, né? Mas aí a gente depois pode se programar para dar continuidade nesse mesmo tema. Tem muita coisa de Deus, muita coisa de Deus, boa, né? Histórias na Bíblia sobre promessas de Deus, vários discípulos, várias pessoas que viveram promessas de Deus, né? E não dá para falar tudo aqui, é um tempo reduzido, mas vamos nessa, vamos junto. Precisando, estou aqui para servir. Obrigado a todos que ficaram aqui. Foi um prazer, tá bom? Graças a Deus a internet também nos ajudou, que eu acho que não travou, não sei. Graças a Deus nos ajudou mesmo. A internet, né? Nos ajuda. Deus, Ele faz tudo perfeito, né? A internet tem graças a Deus. O Senhor prepara tudo, né? Prepara todas as coisas, né? Então, assim, nós que agradecemos a oportunidade de você estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Amém, maninha. Deus abençoe. Até logo. Tchau, gente. Até.